Existem algumas coisas que a humanidade faz que, se você parar pra pensar por 10 segundos, não fazem absolutamente sentido nenhum. Eu consigo pegar alguns exemplos aqui, como comer ostra. Um outro exemplo que eu posso pensar agora é assistir One Piece do zero, o anime. Mas a coisa mais bizarra que alguém poderia fazer, claramente, é pagar mais de 11 mil dólares pra subir uma montanha de mais de 8 mil metros de altura, só pra morrer lá em cima. E esse é só o valor da licença, tá bom? Não inclui todo o trajeto, os equipamentos e possíveis gastos que você pode ter. Mas se você não conhece, e eu duvido muito que você não conheça, esse é o Monte Everest em 2026. Hoje eu vou contar algumas coisinhas daquele folder turístico que te convida a subir aquela montanha calminha, calminha, não te conta. Bom, o Everest tem, mais especificamente, 8.848 metros de altura a partir do nível do mar. E como todo mundo já sabe, ele é a montanha mais alta do mundo. Desde que o Edmund Hillary e o Tenzin Norgay, os corajosos que subiram pela primeira vez, lá em 1953, então é uma coisa recente até. Enfim, desde que eles subiram pela primeira vez, mais de 330 pessoas morreram tentando fazer a mesma coisa. Então não faz aí nem 100 anos que começaram a subir o Everest e muita gente morreu. E nota, eu tô considerando só as primeiras pessoas que chegaram lá em cima, porque com certeza alguém subiu antes deles e não entrou pra história, né? Mas foca nesse número, 330 pessoas. Só de você pensar que um número tão grande de pessoas, por livre e espontânea vontade, se aventurou na montanha e faleceram lá, já é bizarro. Mas o mais bizarro é pensar o que aconteceu depois disso. Nossa, como assim depois? Eles morreram? Sim. Mas o que aconteceu com o corpo deles? E a resposta mais curta e simples é: nada, eles estão lá até hoje. E não é motivo de descaso ou que as pessoas não se preocupam com os entes queridos que morreram na montanha. É simplesmente porque não tem como tirar eles de lá. Eu fiz umas pesquisas e para você retirar um corpo do Monte Everest, situa entre 30 e 80 mil dólares, sim, dólares, fora o custo de você colocar mais pessoas em risco, porque não tem como você chegar lá de uma maneira fácil com o veículo, mas eles só chegam até certas partes do monte, então se você estiver muito alto, não tem como te alcançar. Então por esse motivo, pela questão da logística de custo de retirar alguém de lá, e a questão de que todo mundo já tá fragilizado o suficiente de subir na montanha a ponto de não conseguir carregar outra pessoa para baixo, fez com que ao longo desses quase 70 anos, um total de mais ou menos 200 corpos ainda estejam na montanha visíveis até hoje, que possam ser encontrados no caminho enquanto você sobe até o topo. Mas esses corpos não morreram em vão, e o que eu vou falar agora talvez seja muito desrespeitoso, mas eles têm uma utilidade até que boa. Eles servem como sinalização na subida, mais ou menos como se fosse um Waze no Monte Everest, para quem quer chegar no topo. E essa é uma ótima deixa pra eu falar do Green Boots, ou o Botas Verdes, né, no nosso português. Eu duvido muito que você nunca tenha ouvido falar do Green Boots, se você conhece qualquer coisa a respeito do Monte Everest. Mas já adianto que esse não é o nome oficial do cara, obviamente. Bom, é só um apelidinho que a galera deu, porque ele tava usando botas verdes quando foi encontrado. Muitos acreditam que ele seja um homem chamado de Tseyang Palyor, espero que eu tenha falado certo, e é um alpinista indiano que morreu no ano de 1996, no que foi um ano onde teve um dos maiores desastres da história do Monte Everest, uma nevasca absurdamente terrível que matou mais ou menos 8 pessoas. Quando ele foi encontrado pela primeira vez, ele estava dentro de uma caverna de calcário com uma altitude mais ou menos de 8.500 metros, ou seja, estava muito alto. Ele estava sentado, com o corpo todo encolhido, e o que estava mais visível do corpo dele eram justamente as botas verdes, foi aí que veio o nome que deixou ele famoso. E o corpo dele só ficou lá, não tinha o que fazer. E durante anos e anos, toda expedição que subia pelo lado norte da montanha acabava passando por ele servia justamente como ponto de referência. Os Sherpas, que pra quem não sabe é o povo que vive próximo ao Monte Everest e que auxilia os turistas durante todo o processo da subida, eles são muito fodas inclusive, os caras sobem sem oxigênio, tem cara que já subiu mais de 5 vezes e voltou, os caras são assim, de outro mundo. Mas enfim, até eles começaram a usar o Green Boots como ponto de referência na escalada. Ou seja, você passou do Green Boots, tá chegando mais ou menos perto do topo ali. Quem faz as regras é a montanha, não são os Sherpas, não são a galera do turismo, nem você, é a montanha que manda. Baseado nisso, a gente tem uma ideia de que a partir de 8 mil metros de altura, vamos colocar essa métrica, você entra numa região conhecida como a Zona da Morte. Nome chamativo, né? Esse nome foi dado por um médico suíço lá nos anos 40, e provavelmente é o apelido mais honesto que qualquer pessoa deu pra qualquer coisa nesse mundo. Pra você ter noção, nessa altitude, o ar tem menos de 1/3 da eficiência que ele tem pra gente, né, pro ser humano, baseado no nível do mar, então na altura da praia ali. E não tem treino suficiente, não tem pessoa preparada o suficiente que consiga aguentar isso, tirando os Sherpas.
Então, para pessoas convencionais, você chegou lá, você basicamente começa a morrer. Só vai depender do quanto você vai chegar e sair rápido. Se você demorar demais, não tem o que fazer, você simplesmente falece. E os sintomas nessa região são vários: dor de cabeça, enjoo, desorientação, alucinações e uma condição chamada de edema cerebral de alta altitude. Eu tô vendo aqui que é basicamente quando o cérebro fica inchado por falta de oxigênio. Então, e só uma informação adicional, vários alpinistas que sofreram de edema cerebral ficaram conhecidos por fazer coisas que seriam malucas para pessoas em condições normais. Eles começam a alucinar, começam a tirar as roupas porque estão sentindo calor, eles deitam na neve, não querem mais levantar, eles acham que estão em outro lugar, acham que estão em casa, começam a falar com pessoas que não estão ali. Então a pessoa começa a alucinar de uma maneira que você não consegue controlar ela. Você precisa sair dali o mais rápido possível, porque essa pessoa está morrendo. Em 2019, uma foto viralizou no mundo inteiro e provavelmente você deve ter visto. Era uma fila gigantesca de alpinistas esperando para subir no ponto final do Monte Everest. Sim, uma fila gigantesca, igual a fila que você pega para pegar busão, sei lá, trem da luz às 6 horas da tarde. Só que é de São Paulo, vai entender. Mas a diferença é que você não tá na luz, você tá na zona da morte, no Monte Everest. Por mais que a luz às 6 horas da tarde possa ser bem parecida, viu? Só naquele ano morreram aproximadamente 11 pessoas na temporada de subida do Monte Everest. E sim, tem temporada, porque se você subir em momentos inapropriados, clinicamente falando, né, quando tá mais frio, quando tem tempestade, não tem como subir. Muitas dessas pessoas que chegaram a falecer estavam justamente esperando na fila para alcançar o cume do monte. Mas a principal causa de morte naquele ano foi justamente o tempo que não estava o mais favorável possível. Mesmo que você vá na melhor época, mesmo que você calcule tudo certinho, às vezes a montanha pode surpreender e foi o que aconteceu. Mas beleza, por que fizeram uma fila? Você não falou que tinha que ser rápido para subir, porque ali a sua vida começava a baixar e você ia morrer, você tinha que ser rápido, enfim. Por que estavam fazendo uma fila para subir? O Nepal, que é onde fica o Monte Everest, onde fica toda aquela cordilheira de montanhas, ele vende licenças para escalada sem um limite definido. Em alguns anos são emitidas mais licenças do que geralmente deveria, ou seja, as pessoas, as empresas que vendem esses pacotes de escalada do Monte Everest, que fazem toda a preparação e tudo, eles geralmente combinam entre eles para conseguir subir juntos e um ajudar o outro e não fazer muita fila e um não atrapalhar o outro, enfim, todas essas questões. Para você ter noção, em 2023 foram vendidas mais de 400 licenças para a mesma temporada. 400? Imagina 400 pessoas, fora os Sherpas, subindo a montanha num local muito íngreme, ao mesmo tempo. Mas bom, eu acho o Everest um tema maravilhoso, eu quero trazer mais vídeos sobre o Everest aqui pro canal, porque tem muita coisa pra falar. E na verdade eu queria fazer um vídeo sobre o K2, que é uma montanha menor que o Everest, mas é mais perigosa. Só que não ia chamar tanta atenção, então se esse vídeo for bem eu vou fazer um vídeo só sobre o K2. Mas foi isso, se você gostou desse papinho sobre o Everest, comenta aí, deixa seu like. Um beijão e até semana que vem. Não sei o que foi isso, tchau.